Bom, nós já estamos com o Gustavo aqui na linha. Ele vai ficar conosco aqui até às 12h40. E vamos aproveitar, já que hoje só somos nós dois, Gustavo, vamos falar mais do que o usual durante a semana, né? Boa tarde, Gustavo, seja bem-vindo. Boa tarde, Laíra, e boa tarde a você, amigo da 93 e da nossa TV. Laíra, hoje a gente vai ter que levar no gogó, nós dois. Mas vamos começar por esse tema aí que você estava falando. E aí eu vou para um dia antes, né? Você falou que dia 16 Lula está aqui e dia 17 estará o Bolsonaro. Mas no dia 15, Ciro Gomes e o PDT vão fazer um evento online, mas lá de Fortaleza. E o PDT anunciou vários participantes, uns 6 participantes que já administraram cidades ou estados e gente com experiência. E entre os participantes, pasme, estará Carlos Eduardo, o camarada Carlos. Então, Carlos Eduardo está anunciado nesse evento do PDT de apoio a Ciro Gomes no dia 15. Esse mesmo Carlos Eduardo queria muito estar no palanque de Lula no dia 16 aqui em Natal. Lula vem no dia 16, vai fazer um evento ali no Arena das Dunas, né, no lado externo do Arena das Dunas, e como lá ele bem disse, vai trazer ao lado o seu candidato a vice, o que é natural, o Geraldo Alckmin, que é do partido de Rafael Mota. Como essa candidatura de Rafael Mota está trazendo problemas para o próprio Carlos Eduardo e para a governadora Fátima Bezerra. Porque Rafael, apesar de ser de esquerda, Fátima já desprezou ele, mas Rafael me disse que não abre mão da candidatura dele, ou seja, vai continuar a candidatura. E Carlos Eduardo tem um problema muito grande com políticos, ele tem problema muito grande com os prefeitos do estado do Rio Grande do Norte, tem problema grande com os petistas, que não aceitam a candidatura dele, pois não acham natural, e esse Carlos Eduardo, no dia 16, vai estar escondido. Como, Laíra, eu acredito que vai precisar ficar escondido durante toda a campanha, porque vários prefeitos já disseram à governadora, a senhora pode vir. Fátima tem em torno de 38, 39 prefeitos hoje aqui do Rio Grande do Norte. E dizia, a senhora pode vir. Carlos Eduardo, não. A entrada de Walter Alves na chapa de Fátima Bezerra deu uma musculatura política a ela que ela não tinha. Ela elegeu 3 ou 4 prefeitos aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, ela, com a chegada do MDB, ela ganhou aí pelo menos 30 prefeitos que disseram que vão apoiá-la, pelo menos isso, e alguns dizem assim, não, vamos formalizar o apoio, mas não, do palanque não sai, apenas formaliza o apoio, mas não vai trabalhar nas bases, porque tem compromisso com o Rogério, outros estão indo porque tem compromisso muito grande com o Walter Alves, que foi um bom deputado para esses prefeitos, né, para essas cidades, então aí, essa engenharia política, sabe, parece-me muito complicada de se fechar. Antes a gente falava que era para o lado da oposição. Hoje você vê que até a governadora Fátima, que tem a caneta e tem uma liderança muito grande em seu partido, enfrenta sérias dificuldades. Agora, no dia 17, na sexta-feira, quem vai estar aqui, aí eu tiro a frase de Laíre. Mais uma vez. Bolsonaro vem muito ao Rio Grande do Norte. Lembrando, pessoal, que o Rio Grande do Norte não tem importância nem política, nem econômica. Essa é a grande realidade. Nós somos um estado pobre e nós somos um estado pouquíssimo povoado. Então, nós não temos uma importância nem política, nem econômica. E, mesmo assim, o presidente Jair Bolsonaro dá muita atenção ao nosso estado. Dá uma atenção que, assim, é anormal. Como anormal, me parece também a falta de apoio, segundo as pesquisas que o presidente Jair Bolsonaro encontra aqui no estado do Rio Grande do Norte. Bolsonaro, que até em Miami se mostrou forte, se malhou que ele ia fazer uma motociata lá. E que motociata, e que força o presidente Jair Bolsonaro demonstrou com os brasileiros que sabem o que é um país livre, com os brasileiros que sabem o que é uma economia livre, que vivem num país um dos mais liberais do mundo, mas pelo menos com a democracia mais forte do mundo, que é os Estados Unidos da América. E esses brasileiros que veem esse cenário, eles foram para a rua e disseram: é esse o golpista? É esse o coiso? É esse o... Como é? Agora eu esqueci o nome que dava aquele pessoal. Fascista. É esse o fascista? Não é. Isso aí é na mídia,
brasileira que atribui até o assassinato de um jornalista que foi gravíssimo, indigenista, mas que o presidente Jair Bolsonaro não tem nada com isso. Mas aqui no Brasil a política está muito troncha, esse pessoal está muito troncho, mas a gente está aqui justamente o seguinte, para comentar sem tronchura. O interessante é como Bolsonaro sabe onde está o apelo para aparecer. Eu contei aqui uma vez no programa que ele foi inaugurar uma ponte lá ou no Acre, ou em Roraima, sei lá, e pegou uma moto, botou o ministro Tarcísio na garupa e atravessou de um lado para o outro, e o ministro disse, mas presidente, sem o capacete, não está errado. Aí ele disse, viu? Você vai ver amanhã todos os jornais do país vão dizer que Bolsonaro atravessou a ponte sem capacete. Se eu botasse o capacete, também não apareceria. Então, dessa vez, em vez de comer pizza, ele fez a motociata. E todos os jornais falaram do Brasil e do mundo, da motociata que ele fez, que ele realizou. Verdade. É algo atípico. Agora você veja uma coisa, lá ele não teve coragem de ir sem capacete, não. Tem juízo, porque se tivesse andado sem capacete, lá é um país que as leis funcionam. Funciona para todos, né? Então, assim, não teve a presepada do sem capacete. Botou o capacetezinho dele, como manda a lei norte-americana, e aí saiu livremente pelas ruas. Mas é isso aí, o Bolsonaro, ele sabe, ele tem essa questão política do marketing, assim como o presidente Lula, também da mesma forma. Não é à toa que os dois aí estão disputando, eu acho que fica nos dois mesmo, um dos dois. Lula é o grande favorito, a eleição agora de 2022. Já pensou o que é um presidente da República ir aos Estados Unidos, ter uma audiência como o mais poderoso, politicamente falando, no mundo, e fazer um passeio de motocicleta? Realmente é ímpar, não tem como analisar isso não, a não ser a promoção que ele consegue fazer. Mas teve outra pesquisa hoje, né, da BTG-FSB, e mais uma vez da Lula à frente, com 44% dos votos, e Bolsonaro com 32% e Ciro Gomes com 9%. Há várias projeções com outros nomes, mas o mais importante é o que se refere a esse. O detalhe positivo para o presidente Bolsonaro nessa pesquisa, embora ainda esteja sendo um pouco tranquila, cômoda para Lula, longe da eleição ainda, é que a avaliação do governo Bolsonaro melhorou. Diminuiu o número de eleitores que rejeitam o seu governo. Então, tem esse aspecto positivo na pesquisa. E a cada uma que for sendo divulgada, a gente vai ver que vai haver alguma alteração sensível ou não, que pode significar uma alteração no humor do eleitor brasileiro. Olha, essa pesquisa que ele acaba de falar, como manda a lei eleitoral, é um levantamento que ouviu 2.000 eleitores do dia 10 ao dia 12 de junho, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para menos ou para mais, o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual por R$ 128 mil. O registro da pesquisa do TSE é no número BR 03-958-2022. É uma pesquisa mais ou menos como o cenário que se tem, e eu acho que é um cenário bastante razoável. A liderança de Lula entre 12% e 8% é mais ou menos o que eu acredito que seja o real caminho. A campanha ainda não começou. Lula vai passar por um teste aqui em Natal que ele não tem passado normalmente, que é o quê? É um encontro com o povo. E ele escolhe, eu ia dizer, o único estado que é governado por uma mulher, mas agora o Ceará também está sendo governado por uma mulher, né? Mas assim, que foi eleita no ano passado para ser governadora, é o único estado petista, Fátima Bezerra, que goza de uma popularidade aqui do Rio Grande do Norte, de metade da população, isso é muito claro em todas as pesquisas, e aí Lula escolhe num centro, assim, de facílimo acesso, que é o Arena das Dunas, eu chamaria o Arena e o Midway do centro, do novo centro de Natal. Vamos ver aí como é que vai ser a mortadela e o pão, né? Quem é que vai pagar a mortadela e o pão, como é que vão vir esses eleitores, de quais cidades virão, se o natalense vai participar desse evento. É um evento importante. Lula, que durante a presidência dele não deu nenhuma importância ao Rio Grande do Norte, mas agora escolheu o Rio Grande do Norte para ser
o pontapé inicial da sua campanha em público. Eu acho interessante que a gente não é o centro de nada. O Rio Grande do Norte, só quando é tragédia. Quando tem uma tragédia, aí a gente aparece na mídia nacional. Mas essa semana nós vamos ter 2 presidenciáveis, 2 favoritos aqui no estado do Rio Grande do Norte. Por coincidência, os 2 também estarão em Natal. E vai ser uma oportunidade, porque o Bolsonaro, de Miami, ele vem para Natal fazer uma motociata também. E aqui em Natal está marcada uma motociata para o dia 17. Sai lá do antigo posto Dudu, ali onde era a entrada do aeroporto velho, né? Do aeroporto de Parnamirim. Então, o Bolsonaro sai de lá e Lula vai fazer a aglomeração dele lá no Arena das Dunas. Vamos ver aí como é que vai ser a colocação de pessoas, quem vai colocar mais gente, o que é que isso vai interferir na campanha de Rogério. Rogério, que nesse momento, também pelas pesquisas, a grande maioria diz que ele lidera o pleito. Eu acho que nesse momento agora, eu venho sempre repetindo esse comentário, a função de Rogério é puxar Fábio até o patamar que ele está. Depois é Fábio que vai ter que dar uma puxada em Rogério mais para cima para tentar ver a questão aí de ser eleito. A esquerda está dividida aí o voto entre 2 candidatos que eu chamaria fortíssimos, Rafael Mota e Carlos Eduardo. Lá ele falou 3 candidatos, eu falaria de um quarto, não pelo presente e pelo futuro, mas sim pelo passado, que é um grande nome da política potiguar, é o ex-deputado Ney Lopes, mas que nessa campanha vai ser um tracinho ali de 1%, 2% daqueles que não querem nem Rogério, nem Rafael, nem Carlos Eduardo, mas Ney Lopes é candidato também, pré-candidato ao Senado. Eu também ainda tenho uma dúvida, se daqui para lá ele não desiste, porque eu tenho visto muitos candidatos, muitos pré-candidatos, que na hora H vai desistir. Preço do voto é, Gustavo, porque quando o cabo chega para fechar uma liderança, aí o cabo pergunta logo assim, e o fundo? Aí o cabo olha logo para baixo pensando, não, mas não é o fundo do cara não, é o fundo eleitoral. Pessoal, o fundo eleitoral ainda não chegou, é só para eleição. Você tem que estar com o seu nome registrado, CNPJ lá, campanhazinha homologada pelo TRE, e aí começa a vir o fundo eleitoral. Lembrando que os 4 bilhões e 700 milhões não vem todo para o Rio Grande do Norte. Muito pelo contrário, a gente vai receber aquela fatia de 1,5%, 2%, dependendo do partido. Se o partido tiver uma chapa competitiva aqui no estado do Rio Grande do Norte. Aí é que vem. Também, o fundo não pode ser usado para compra de lideranças. O fundo é para dinheiro de campanha. Prestação de serviço é uma assessoria de comunicação, é um palanque, é um aluguel de carro, é aluguel de consultoria. Pronto, isso aí é que o fundo eleitoral pode ser usado. Outra coisa que os pré-candidatos também estão recebendo muito, uma da liderança, perguntando pelo fundo. A outra coisa meu Pix é, esse é do eleitor direto. O eleitor já passando o Pix para o candidato mandar. Pessoal, é crime eleitoral. Eu aconselho qualquer pré-candidato não mandar nenhum Pix, nem que seja de R$10, para nenhum futuro eleitor. Você manda para seu filho, para seu pai, para sua mãe, para sua esposa, mas não manda para eleitor, não, porque a candidatura pode ser cassada. Então, o eleitor está pedindo. E o Pix? Isso tem assustado muito os pré-candidatos. O fundo e o Pix, porque a realidade é muito diferente daquilo que a gente prega. Todos os partidos prometeram muita grana para os candidatos, principalmente se candidato a federal, principalmente se for mulher, mas a realidade vai ser bem diferente. O dinheiro é contado, o partido não vai mandar dinheiro para o Rio Grande do Norte para uma nominata que não tenha futuro. E aqui tem várias que a gente olha que não tem futuro. Um dos Jacos, muito provavelmente o Jacó, por exemplo, vai do PSD para deputado federal. Ele vai sozinho, vai ter 40 mil votos, com 30 mil votos, 20 mil votos, eu não sei quanto é que vai ter, mas assim, estou dando um exemplo. Tem o PSB de Rafael Mota, só com o Henrique, não vai. Rafael já está indo para deputado, porque Henrique não vai ter muito voto e não chegaria aos 180 mil votos. Tem o de Jaime Calado também, que é o republicano, também eu acredito que não vá. Tem o MDB de Garibaldi Filho, grande possibilidade de Garibaldi ser o mais votado, o segundo mais votado do estado, eu acredito que seja o segundo, e não ser eleito, porque também não se preocupou em fazer uma nominata. Tem o próprio, olha, eu só acredito ver, no próprio Solidariedade de Kelps, eu também tenho algumas dúvidas. Então, assim,
tem muita nominata aí que não deve decolar, e eu não sei se a dinheirama do partido vai ser depositada aqui com esses pré-candidatos que talvez não tenham o futuro de ser eleitos. Gustavo, mudando aqui um pouquinho para a saúde, há uma preocupação muito grande dos infectologistas com o que já está sendo chamado da quarta onda Covid aqui no Brasil. Claro que são com sintomas bem mais suaves do que na primeira onda, na segunda onda. A mortalidade também é mínima, mas o que está preocupando o infectologista é principalmente a Covid na criança. A recém-nascida de 3 meses, 4 meses, já com teste positivo para a Covid, o que isso não acontecia no início do surto. E eu ouvi hoje pela manhã uma emissora do Rio Grande do Sul, dizendo que lá as UTIs pediátricas não tinham condições de receber mais ninguém, porque estavam lotadas. Há uma semana eu terei um plantão aqui em Mossoró, e já no final do meu expediente chegou a criança com uma dispneia intensa. Lá na UPA você não estava podendo fazer o aerossol por conta da própria Covid. Não havia medicação mais adequada para uma criança pequena, porque não tem mesmo, não é que estivesse faltando não. E aquilo me preocupou bastante. Eu terminei aplicando um corticoide para ver se melhorava, mas eu senti que a família não tinha gostado. Os pais, tanto é que quando eu voltei para ver se a criança tinha melhorado, ela já tinha ido embora. Então, eu vi semana passada você fazendo uma crítica que em Natal um hospital também tinha deixado de receber crianças, um hospital particular, um hospital que divulgava que era a salvação, que era isso, que era aquilo, e na hora H estava falhando. Foi isso mesmo? Laíra, e aqui em Natal nós estamos com um problema na rede privada e na rede pública. Por exemplo, em relação a remédio, falta antibióticos, aqui para os hospitais comprar, está faltando luva de medicamento para as pessoas comprar para os hospitais, está faltando insumo, soro lá. Eu tenho vários amigos que têm distribuidores de remédio, eles estão com uma dificuldade imensa de comprar soro para hidratar. A gente vai para o hospital, o médico passa o soro, está tendo dificuldade para fazer isso. Agora, os hospitais públicos e privados daqui do Rio Grande do Norte, eu lhe digo o seguinte, infantil lá, não tem estrutura nenhuma para UTI pediátrica. Não tem, são muito poucos leitos. Aqui em Natal nós estamos com a virose braba, Covid, uma série de coisas. As urgências médicas estão lotadas. Essas urgências, quando você chega, às vezes passa 5, 6 horas para ser atendido. Eu estava tomando uma cerveja com o dono de um laboratório sexta-feira. E aí ele me mostrou os gráficos do laboratório dele. Em maio, ou seja, mês de um mês, dia 30, dia 25, dia 20 de maio, ele estava fazendo, por dia, 150 exames Covid. Ele estava fazendo 150 exames por dia do Covid. Desses 150 exames, em torno de 10% dava positivo. Semana passada, o dia que ele fez menos, ele fez 950 exames. E teve dia de dar 60% de positivo. 60%. Você fazer 900 exames, dá 60% de positivo. Isso em um mês. Como as coisas mudaram. Agora, você bem disse aí, os casos, em regra, não são graves. Você tem aquela dorzinha de garganta, você tem uma dor de cabeça, uma moleza no corpo, passa 3 dias, 4, um dia sem sintoma, está liberado. O grande problema é quando passa disso. Os hospitais estão lotados, as urgências estão lotadas, você muitas vezes está desidratado, tomasse ali um litrinho de soro, ia para casa bem melhor. Você não tem acesso aqui em Natal. Hoje em dia, se você tiver uma criança doente aí de 8, 9, 5 anos, eu tenho dúvida se é para levar para a rede pública ou para a rede privada, se a pessoa tiver um plano. Você vê lá que o sonho da classe média sempre foi ter um plano, ter o dinheiro. Sonho não, era uma obrigação da classe média. Ter o dinheiro para pagar o plano, para você ser inserido num contexto de pelo menos ir para o SUS. Aí eu acho que de tanto pessoal gritar, viva o SUS, viva o SUS, viva o SUS! Aí os donos dos hospitais particulares acharam que o SUS era bom mesmo, de verdade. Vamos fazer um serviço igual. Vamos fazer uma porcaria de serviço. Aí pronto, aqui em Natal está o público e o privado no mesmo nível. Muito ruim. A saúde pública do Brasil é uma coisa que tem que ser discutida. O limite de cada hospital, o limite de cada plano de saúde, a questão dos cortes. Está médico prescrevendo um remédio,
E o hospital, não quero dar esse remédio, quero dar esse tal remédio. Como é? Médico empregado de plano de saúde, em hospital de plano de saúde, esse é um problema. Porque ele só deve passar e só pode passar aquela lista que o hospital e o plano manda. Ou seja, ele perde a liberdade dele, aquela liberdade, mas se bem que no público, você está trabalhando numa UPA. Você acabou de dizer, não tinha o remédio que precisava, não tinha o aerosol que precisava. Eu passei o melhor para o paciente naquele cenário, né? No cenário de guerra. O problema é que quando você compra um plano de saúde, você não está imaginando isso. Você está imaginando que você não entraria no cenário de guerra e que você teria o melhor atendimento possível. Mas não é. O médico do plano de saúde está tendo a mesma dificuldade do médico do serviço público de passar os remédios. Ou seja, é muita coisa difícil, é muita coisa complicada, tudo no Brasil vai piorando. Infelizmente, mesmo com o Código de Defesa do Consumidor, mesmo os planos de saúde, que antigamente geralmente era uma cooperativazinha médica, era uma coisa menor, virou um negócio internacional, e aí o usuário é que está sofrendo. O usuário do SUS, quando falta o remédio, diz, olha, eu pago meus impostos, cadê meu remédio que não está chegando? Imagina o plano de saúde que você ainda tem aquele pagamento extra. Mas vamos falar aqui sobre João Agripino Doria. Resolveu deixar a vida pública temporariamente e vai se dedicar às atividades privadas. O interessante é que a empresa que ele vai voltar é dele. Só que quem dirige é um filho dele, é João Doria Filho, né? E ele declarou que vai se dedicar à empresa, mas como conselheiro, não vai ter salário e ainda vai levar Henrique Meirelles e outro auxiliar com ele. De qualquer forma, eu acredito que ele está muito desiludido por não ter conseguido emplacar a sua candidatura, a falta de apoio dos seus companheiros de partido, e ele agora vai deixar, pelo menos temporariamente, a vida pública. Não é isso, Gustavo? Olha, Laíra, eu só mudaria uma coisinha. Não é ele que está deixando a vida pública, é a vida pública que deixou ele. Também ele está deixando, não é por vontade, é por falta de opção, porque João Doria errou bastante na estratégia dele, errou bastante na forma de fazer política, passou a ser um político não confiável, traiu o Geraldo Alckmin em primeira vez, depois traiu o presidente Jair Bolsonaro, quis fazer uma política de salvador da vacina, em vez de ganhar popularidade, ganhou antipatia, porque passou a fazer política com tudo, apesar do apoio da Globo, isso não teve nenhum mérito, não teve nenhum apelo popular. João Doria, antes de entrar na política, era um empresário riquíssimo, riquíssimo. Se eu não me engano, o patrimônio declarado é mais de 50 milhões de reais, e ele volta aí para as empresas dele, com certeza vai fazer um nicho aí de consultoria, tudo, e vai servir para ficar mais rico. Mais dinheiro, por mais dinheiro que você tenha, que a gente vê, dinheiro compra até saúde, em vários casos, que você tem uma assistência melhor, né? Mas o poder é diferente. O poder, você tem um passaportezinho para entrar nos Estados Unidos, você pegar a fila, você está no jatinho lá do Estado, ou da presidência, ou do Congresso, e aí está no aeroporto, tem uma fila de voos para aterrissar, você fura a fila e aterrissa primeiro. Então, assim, você tem aquelas pessoas para abrir a porta para você, que coisas que na iniciativa privada, por mais que você tenha dinheiro, as portas não se abrem automaticamente. A mesma coisa também é carro. Estava um dia desse, aí tinha uma autoridade dando entrevista e o carro ligado lá fora. Por mais dinheiro que o empresário tenha, aí o empresário é que sabe mesmo o valor do dinheiro, ele não deixa o carro ligado, não. Deixa desligadinho, no calor. Quando ele voltar, ele manda o motorista liga e ele entra. Mas o serviço público, o dinheiro público, muitas vezes ele é muito mal usado. E aí está no que dá. É isso que a gente está passando aqui no dia a dia. Olha, os familiares de Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips já estão anunciando que os corpos dos maridos foram encontrados, né? Eles foram realmente assassinados numa região bem esquisita, bem isolada, onde tem índios que são considerados os mais isolados do mundo, que não têm contato com a população. Mas Bruno Pereira era muito querido por esses índios, pelas relações que ele mantinha sempre, pelo apoio que ele dava. E o que chamou a atenção é
é que não houve uma coordenação na busca, na pesquisa para a solução do caso. A Polícia Federal por um lado, o Corpo de Bombeiro de outro, tanto é que as informações dadas pelas duas instituições algumas vezes são diferentes, divergem, e terminou com os próprios indígenas auxiliando na busca do que tinha acontecido, dos corpos dos dois brasileiros que foram assassinados, inclusive o responsável, o que está sendo responsabilizado pelo assassinato já está preso. Ele foi visto quando os dois passeiam numa canoa, ele apareceu num barco por trás dessa canoa. Então, através dessas informações é que ele foi preso e certamente deve ter sido responsável pelo seu desaparecimento. Agora, por que é que os pertences dos dois estavam tão distantes? Admite-se que algumas pessoas admitem que as mochilas foram levadas para outros locais para despistar o local do verdadeiro assassinato. Mas foi um episódio que marcou, foi muito ruim, repercutiu mal em todo mundo, mas não sei se já foi Gustavo que disse aqui, a gente não pode responsabilizar o governo por isso. Não, isso foi uma briga entre mineradores, pessoas que derrubam árvores, mineradores e tudo mais, que começaram a ver as suas atividades prejudicadas pelo trabalho que os dois estavam fazendo, né? Olha, Laíri, mas aí tem um outro lado também, né? Eu digo uma coisa, mas também tem um outro lado. O presidente Jair Bolsonaro ele tem uma habilidade de atrair crise, uma inabilidade de criar problema para ele mesmo é enorme. Porque é isso aí, foi um problema local, o governo brasileiro não tem nada a ver. Mas o horror que se faz, porque assim, na hora que desapareceram, eles não foram atrás de saber assim, em relação à pessoa, foram em relação ao que essas pessoas representavam no jogo político nacional e mundial. E aí o governo já fica com o pé atrás e já... Aí cria uma bronca internacional para o Brasil, cria uma celeuma política interna, né? Todos, se você parar um pouco para pensar, não foi Jair Bolsonaro, vamos matar aquele, não tem nada disso. Não tem nada disso. Mas a inoperância, a antipatia com que trata o caso e em relação à causa, dá margem para se criticar. E aí se joga o governo. Jogando o governo, se joga o presidente da mesma forma. Então é isso aí. Hoje, é uma crise internacional, trata-se de um jornalista. O jornalista tem que ter o livre exercício da profissão. O jornalista tem que ter liberdade de expressão. Escuta aí, Alexandre Moraes. Jornalista tem que ter liberdade de expressão. Então, assim, se não se garante isso, isso é muito problemático para o Brasil, tanto internamente quanto externamente. E aí o presidente Jair Bolsonaro entra nessa crise pela ineficiência governamental e deve ter dito, a primeira coisa deve ter dito, nem se meta nisso para a Polícia Federal. Aí a coisa vai aumentando e tem fatos que são incontroláveis. Esse é um. Então, era para ter bombeiro, Polícia Federal, o Exército na região, ter logo começado as buscas o mais rápido possível, tentar dar uma resposta clara à sociedade brasileira e à sociedade internacional. Tudo que o governo brasileiro fez foi errado. Foi errado. Não trabalhar com clareza, pessoal, dá nisso. Ah, Gutiérrez, você é bolsonarista, está dizendo isso? Meu compromisso é com quem está me assistindo e quem está me escutando. Eu sou, mas eu não tenho obrigação de alisar. Quem tem a obrigação de alisar é petista. Petista que tem Deus, o Deus é Lula. E os aliados de Bolsonaro reclamam dessa inabilidade dele em gerir as crises, em evitar, e até algumas medidas, algumas propostas que ele faz. Por exemplo, ele pedir aos donos de supermercados que diminuam os seus lucros, isso é um negócio surreal, isso não existe. Você pedir a alguém para vender mais barato e diminuir o seu lucro para evitar a inflação. Aí lembra o tempo de Sarney, quando Sarney congelou preços. Ele congelava por decreto o preço dos produtos. E a partir daí, quem majorasse recebia alguma punição. E dessa forma também Paulo Guedes embarcou nesse discurso, dessa canoa, e o problema é a alta dos combustíveis no final.
que vem tirando o sono do presidente Bolsonaro. Mas eu li ontem na mídia que um litro de gasolina nos Estados Unidos está custando R$ 20. Aqui no Brasil está em 7. Um terço daquilo que é cobrado nos Estados Unidos. Mas lá a população está consciente que é isso mesmo. Aqui no Brasil, não. Nós vamos sempre dizer que a culpa é do governo, que o governo pode diminuir, pode fazer isso e pode ser aquilo, e desgasta o presidente Jair Bolsonaro às vésperas de uma campanha. Laí, lembrando que, na verdade, os $5 que é cobrado lá nos Estados Unidos é pelo galão. Um galão Sim, são 3,8 não é por litro, litros. não, né? Aí, assim, tem que fazer 1,6, né? a divisão. Mas, olha, eu concordo plenamente com essa questão aí. A fala de Jair Bolsonaro já me dá um arrepio quando eu penso em relação ao supermercado, é lamentável, sabe? O presidente Jair Bolsonaro, nos últimos 15 dias, tem errado muito. Porque, olha, a questão de margem de lucro de supermercado é problema do supermercado, é problema do consumidor. E essa intervenção do presidente Jair Bolsonaro é lastimável. É lastimável essa intervenção. O presidente Jair Bolsonaro, que se diz de direita e um liberal econômico, isso aí é o que há de mais arcaico. Como lá ele falou, aí eu me lembro do Sarney, né, dos fiscais de Sarney, ali em 85, quando teve aquele plano cruzado, que se mudou aí de moeda, né, se congelou. 86, que até acabou elegendo a ruma de governador aí do PMDB na época, Geraldo, inclusive, o ex-governador Geraldo Melo foi um deles, né? João Faustino era o grande favorito e Geraldo acabou se elegendo aí por 15 mil votos, tendo aí um favorecimento, ele ou os outros governadores todos do MDB, do PMDB que foram eleitos, por causa desse plano real. No dia seguinte da eleição, uma semana depois, o plano foi embora, houve um reajuste, estava faltando coisa, eu me lembro que era fila para se comprar produtos básicos, faltando supermercado. Então, assim, veio como é ruim essas intervenções e veio como os países que são liberais, como a economia é bem melhor. Nesse ano aí, no Brasil tinha 23 estados, o MDB elegeu 22 governadores, só perdeu em Sergipe, né? Aí depois, com a decepção com o plano cruzado, né? Aí o PMDB perdeu tudo que foi de prefeitura no Brasil inteiro, que foi a primeira eleição depois do plano cruzado. Gustavo, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua disponibilidade, e pode ficar à vontade para mais um comentário. Olha, não, dizer que até amanhã eu estou aqui, foi um prazer enorme apresentar aí o programa junto com você. Boa sorte aí nos últimos minutos finais, e amanhã estarei aqui novamente. Aí depois, na quarta, quinta e sexta, que eu vou tirar umas férias, vou fazer uma viagem, mas amanhã estaremos aqui juntos. Muito obrigado, Gustavo. Boa tarde, um abraço e até amanhã. Daqui a pouco a gente retorna com o segundo bloco